Bom, vamos começar esse vídeo ensinando vocês a como se localizar em qualquer livro didático especificamente, tá? Quando você tem que ler um livro para faculdade, quando você precisa ler um livro para fazer algum estudo. Como podemos ver, a gente vai começar pelo óbvio, né? Porque muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Então, aqui nós temos que observar capa, título, subtítulo e autor. Quem é essa pessoa? Qual é a trajetória dela? Ela é formada em quê? Qual é a especialização dela? Depois de analisar o título, você vai ler a contracapa, porque geralmente aqui vai ficar informações importantes. Tem um livro que se chama, deixa eu pensar o nome, A Menina que Roubava Livros. É uma ótima leitura. Só que se você ler ele direto, acontece frequentemente uma confusão, porque as pessoas ficam pensando quem é o autor afinal, né? E aí, na parte da contracapa, vem escrito que o autor é um personagem específico, tá? Não vou contar, porque caso alguém queira ler o livro, é um ótimo livro para leitura. E aí que você se dá por conta só depois, quando as informações são colocadas, mas aí você vai ter que procurar elas. Então é importante a informação da contracapa, a informação que vai estar aqui na frente. É bom dar uma olhada nos desenhos, nas cores, refletir por que colocaram essa dinâmica de informações aqui. E aqui, geralmente, daí vai ficar o mesmo título que fica aqui, né? Então, não é que aqui não tenha relevância. Isso aqui é mais para quando você vai guardar na estante e ele vai ficar assim para você identificar qual é o livro, tá? Aqui nós temos essa parte da leitura, né? Geralmente vai apresentar o autor ou vai falar sobre alguma opinião pessoal de um convidado sobre o que ele achou do livro. Pode ter relatos da experiência da leitura, como pode ter uma parte dedicada à formação desse autor ou dessa autora. Depois ele começa com essas, geralmente uma página com a apresentação simples do mesmo título e subtítulo. Aí ele continua, coloca a editora, coloca tudo escrito por extenso, bem claro. Aqui vai vir, né, geralmente os agradecimentos. É uma parte importante para ler? Não é essencial, tá? Porque não vai afetar a parte do, vamos dizer, do miolo da leitura, né, a parte argumentativa, para que você entenda. Na verdade, vai falar sobre geralmente pessoas que o autor ou a autora é muito agradecida pelo suporte, alguma empresa que foi patrocinadora. Então, não é uma coisa que vai literalmente afetar a leitura. Algumas pessoas se sentem melhor lendo todas as páginas literalmente, mas aí você vai fazer o que você acha que é melhor para você. Mas como tem pessoas que não têm tempo e se questionam, será que eu não deveria ler essa parte ou não? Então, se você não tem tempo, a parte dos agradecimentos não é essencial para compreender a leitura. Aí, algumas vezes, eles colocam frases inspiradoras para te preparar para essa leitura, mais ou menos como se fosse uma apresentação daquilo que você vai ler. E aí continua, e depois vem as informações bem específicas, geralmente mais detalhadas, sobre o autor, o que ele faz, onde ele se formou, qual a sua especialização. Isso é importante ler, tá? Essa parte sobre o autor é importante. Por quê? Você mais ou menos já sabe qual vai ser a linha de conteúdo dele dentro especificamente do livro. Então, isso vai te ajudar. Na apresentação, é comum que autores se apresentem, expliquem por que escreveu esse livro,
do que se trata, colocam datas, as inspirações, explicam de forma mais detalhada suas motivações e o que gerou, né, cada um dos fatos para poder fazer o livro. Então eu recomendo ler a apresentação do autor, que vai falar e vai explicar, e depois, aí quando você termina, você vai para o prefácio. No prefácio, ele vai trazer mais explicações detalhadas ainda sobre o conteúdo. Então ele é um início. E, por seguinte, aí nós temos que prestar muita atenção quando termina essa fase aqui, que nós temos o sumário. Aqui é um ponto-chave para quando você vai escolher um livro e ter uma noção do que vai ter ali dentro. Vai ser como um norte, um guia para você descobrir se realmente vai ser do seu interesse. Porque às vezes a gente compra um livro que infelizmente não condiz a nossa expectativa de leitura do conteúdo. Às vezes falta algum assunto que inclusive era exatamente o objetivo do que a gente queria, e no fim você se sente frustrado, porque você paga caro, né? Esse livro aqui, ó, eu paguei R$60. Então, é um livro importante para mim, eu já sabia o motivo do porquê eu ia escolher. É ruim quando você não tem um exemplar, né, na livraria, você não consegue tirar aquele plástico e abrir para ver o que tem no sumário. Eu considero que isso aqui, tá, essa parte, é uma das mais importantes, a número 1, para você escolher se você vai querer esse livro. Aqui ele já mostra que na primeira parte nós temos a ideologia, nós vamos ter aqui assuntos como bloco histórico, as alianças de classe, depois o consumo e lazer, ele coloca políticas sociais e filantropia. Aí ele continua e vai dividindo em etapas, se você reparar. Então temos a segunda parte, a terceira, a quarta, e por fim, aqui nós temos a quinta. Então, isso tudo vai dividir o livro para você ter noção e ler ele por partes para entender cada detalhe do que ele quer expressar. Como que você pode fazer para desenvolver essa leitura? Você vai pegar, tá? Eu tenho aqui uma caixinha de rascunhos e eu guardo um monte de informação, tá? Só que aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses marcadores. Isso aqui era uma caixinha de bombom que eu acabei guardando para reciclar. E aí você vai colocar a marcação, tá? Esse aqui é bem baratinho, uns R$5 ou R$4. Mas a cola é ruim, tá? Só para avisar. Ele vai durar pouco, ó, ele já tá descolando, tá vendo? O melhor é aquela marca post-it, só para avisar. Vamos tentar usar esse amarelo aqui, então, tá? A gente vai ver aqui, ó, nós temos aqui a página 33, já começa mais ou menos aqui, ó. Então, nós vamos colocar o amarelo ali, tá? Eu tenho de papel também, mas aí outro dia eu posso colocar aqui. A gente vai marcar esse livro aqui, ok? Hoje teve jogo de Grêmio e Inter, tá uma gritaria na rua, pelo amor de Deus. E aí a gente vai dar uma olhada até onde que vai. Geralmente, se você observar bem, né? Peguei um lápis aqui. Aqui nós temos o número 33, que é a página, e aqui o 43. Olha, dá para ir de boa em um dia de leitura dessa página para essa aqui, ó. Então, você terminaria a primeira parte. E aí, depois... Peraí que o negócio tá tenso. Que barulho estranho. Tá, mas eu não vou editar, vai ficar assim, tá?
Aí você vai definir aqui, ó, quantos minutos num cronômetro. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui nós temos, ó, cronômetro, tá? E eu tenho que trocar a pilha dele. Mas o que que acontece? Você pode cronometrar o tempo pelo celular de quantos minutos você leva para ler uma página. Você vai perceber que cada livro vai ser diferente. Então, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que se dar por conta que determinados livros, em virtude do tamanho da letra, tá? E também, claro, tamanho da página, né? Vai ter mais quantidade ou menos. Isso vai influenciar, então cada um vai ser diferente. E não ficar se cobrando, como por exemplo, porque eu já li mais rápido e tal. Claro, de repente o livro tinha uma letra maior e o tamanho da folha das folhas da leitura eram menores. Aí é mais rápido de ler, né? Então, vocês vão ter que tomar esse cuidado aí, tá? Para não sentir essa cobrança, que é ruim. E quem tá na faculdade geralmente sente porque não tem muito tempo, né, para fazer as coisas. Aí aqui a gente tem, ó, da 49 até a 55. Pelo visto aqui não termina a primeira parte, gente, ó. Então, você pode fazer um dia de leituras aqui, por exemplo. De repente, aqui 2, porque você não vai ter tempo, mas você vai ter que programar. Colocar uma data. Por exemplo, do dia 28/9, aí até 30/10, você tem que terminar. E aí você divide esses números de páginas aqui para acabar. Mas eu geralmente faço assim, ó. Eu ando com o livro para cima e para baixo. Aí eu tenho um tempo sobrando, eu tiro o livro da bolsa e leio ele como se fosse o celular, né? Se o livro for menor e cabe no bolso, aí melhor ainda. Mas assim você consegue ter o hábito, porque o próprio telefone ele leva muito tempo, muito consumo de energia mental, física, não só da bateria, né? E aí você tem que se desgastar muito, sabe? Porque você acaba esquecendo do que você precisa. Quando vê, você passou mais tempo no telefone que lendo um livro. Isso pode te roubar um tempo muito facilmente. E quando você terminar essas partes, a gente pode ver que aqui nós temos uma, na primeira parte, né? 2, que ele separou por conteúdos, 3, 4, e aqui começa a segunda parte finalmente. Então a primeira parte a gente já sabe que são 4 fases, entendeu? O que a gente pode fazer? A gente pode marcar de amarelo só a parte 1, e aí a gente coloca várias marcações aqui para separar. Depois a gente vai mudando e aí a gente coloca as outras cores para os outros capítulos, que seriam as partes, né? Então você vem aqui, olha, por exemplo, segunda parte na página 85. Então nós vamos lá no 85. Na 85, meu cachorro tá latindo na porta, eu não posso ir agora, mas daqui a pouco eu vou ali. Já vou terminar o vídeo, peraí. Aí você vai colocar aqui em rosa ou azul ou outra cor. Então, por hoje é isso. Esse foi o vídeo para vocês separarem os conteúdos, né? E depois eu falo mais detalhes dos livros sobre a formatação para leitura e vocês se encontrarem nela, tá? Beijo, até a próxima!